antes de sentar, já sei que queremos sentar. Graças a Deus, Deus deu-nos pernas para poder ficar de pé e adorá-lo de pé. Amém? Vamos só sentar. Vamos só orar primeiro. Vamos só orar antes de nada. Agradecer ao Senhor por outro dia. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui. Obrigado por termos outra oportunidade, Senhor. Temos outro dia para viver, Senhor, a Teu nome, para Te louvar, para mostrar o Teu reino aos outros, Senhor, para sentir mais da Tua presença, Senhor. Enquanto estamos aqui, Senhor, vivos, contentes, alegres, Senhor, nos dias mais difíceis, Pai, queremos agradecer também, porque mesmo nesses dias, Pai, podemos ter a Tua presença, Senhor. Podemos ter a Tua presença nas nossas vidas, Senhor, o Teu amor, o Teu louvor, Senhor. Podemos ter a Tua vontade, Senhor, a interceder por nós, Senhor, a lutar as nossas lutas, Senhor. Então queremos agradecer, Pai, porque estás connosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agora quero também pedir para que esta palavra, Senhor, seja uma bênção para os meus irmãos, Senhor. Pai, usa-me como o Teu vessel em inglês, Senhor, usa-me como a forma, Senhor, de mostrar mais, Senhor, a forma de mostrar algo novo, para que ninguém saia tal como entrou, Senhor, para que seja algo diferente aqui nesta hora, Senhor. Então quero entregar-me agora aos Teus pés, Senhor, para poder ser usado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigado por os que disseram amém. Agradeço aqui a força dos meus irmãos. Amém. Amém. Agora sim podemos ficar sentados. Amém. Para quem não me conhece, eu não sou muito conhecido aqui. Sou o David. Não sou pastor, mas graças a Deus, Deus dá-me o poder de estar aqui também a partilhar a palavra, também com a bênção dos nossos pastores aqui, também os nossos pastores em Portugal que apostam em mim. Bem-vindos a todos que nos visitam por primeira vez, para aqueles que não nos visitam por primeira vez, obrigado por estarem cá na mesma. E vamos seguir a orar para que os nossos irmãos que hoje não puderam estar cá, possam estar cá para a semana. Amém? Amém. Eu estou aqui para partilhar a palavra. Estamos na nossa série 5 semanas chamada Construa o seu futuro com o Espírito Santo. Amém. Agora, a semana passada já vimos sonhar, sonhe, não é? Falámos sobre os nossos sonhos serem maiores do que nós vivemos. O pastor falou que a nossa igreja, uma vez, o que nós temos hoje foi um sonho, mas a nossa igreja não é para ficar assim. Vamos realmente chegar a mais público, vamos chegar a mais almas, a mais pessoas, e o nosso sonho é ainda mais crescer. Amém? E é isso que oramos, para que sejamos bênção nas vidas dos outros. Amém? Mas esta semana vamos falar de algo diferente. Vamos falar sobre oração. Oração. Então, Salmos 127, 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Amém? Então, se nós queremos construir um futuro, se nós queremos construir algo melhor para as nossas vidas, se queremos construir algo melhor para nós, para quem somos, não conseguimos fazer, a não ser que Deus trabalhe em nós. Amém? Muitas vezes vemos personal trainers e instrutores de vida e de negócios que dizem: tens que ser assim, tens que acordar às 5 da manhã, ir correr 10 km até às 6 da manhã, depois às 6 da manhã tens que voltar a casa tomar um pequeno almoço, e depois a tua vida vai ser melhor. E depois tu vais ser melhor. Eu ouvi alguém que disse assim: antes de ser alguém, tens que fazer a tua cama. Todos os dias tens que fazer a cama. E a minha pergunta é: se eu faço a minha cama todos os dias, mas eu não tenho Deus para mudar a minha atitude, porque eu sou uma pessoa muito agressiva, realmente não sou, graças a Deus, mas imaginem, o que é que mudar a cama vai fazer se Deus não pode trabalhar em mim, na minha agressão, na minha forma de ser? Amém? Então podemos tentar, é o que está a dizer, se não for o Senhor a construir a casa, se não for o Senhor a moldar a casa, moldar o corpo, o espírito, a mente, é inútil trabalhar para eu construir-me a mim mesmo. Amém? Amém. Eu sei que entrei assim muito forte, mas
é verdade, a Bíblia é verdade, a Bíblia é uma guia espiritual para a vida, amém? E é o que o Senhor diz. Então, o Espírito Santo, ele sabe a razão de porque nós somos assim. Sabe a razão de por qual, se calhar, a atitude não é melhor. Se calhar eu sou preguiçoso, ou se calhar eu não consigo fazer as coisas, ter a paciência que o outro irmão tem. Mas o Espírito Santo conhece-te. E a partir do dia em que recebeste o Espírito Santo, em que aceitaste Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, o Espírito Santo vive em ti. E Ele conhece o porquê que és assim. Ele não aponta o dedo, Ele não julga o porquê que és assim, mas Ele entende o porquê que és assim. E tudo o que se passou, se calhar é por um passado, se calhar é por a forma de crescer, aonde cresceu, o que seja a história por trás. O Espírito Santo conhece, mas Ele não usa isso como uma escusa de porque não podes mudar. Amém? Então, quando nós... A oração é muito importante, ter uma vida de oração. E quando nós temos uma vida de oração, o Espírito Santo começa a mover-se. Ele começa a trabalhar. Porquê? Porque a oração é uma conexão com o Espírito Santo, é o falar com Deus, é estar envolvido numa conversa com Deus. E só com a oração podemos começar a trabalhar. É como ir agora ao psicólogo, chegar ao psicólogo, está ali sentado e nós assim... Não, e sem falar, sem dizer nada. Até que começamos a falar, até que começamos a conversar, aí começa a transformar. Amém? Então, Colossenses 4:2 diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. A palavra de Deus é clara. Aqui não diz se quiser, se puder, se tiver um tempo, se tiver 5 minutos no dia, por favor, fale com Deus. Não, aqui diz, dedique-se à oração. E o que é dedicar? Dedicar é no dia difícil onde eu acordei tarde para ir para o trabalho, já não tenho tempo de manhã, já não tenho. Então, mas eu tenho que encontrar um tempo para Deus. Eu tenho que dar a prioridade a Deus primeiro. 5 minutos. Existem irmãos que não conseguem pregar, que não conseguem orar 1 minuto. Mas os 30 segundos que eles dedicam ao Senhor, às vezes vale mais na vida deles do que aquele que conseguia estar na presença e hoje em dia já não faz mais. Amém? Então, quando a palavra diz dediquem-se, diz que mesmo no dia mais difícil, mesmo no tempo, na situação onde não dá, arranja um tempo. Amém? Amém. E é isso que eu quero falar hoje. É isso que vamos enturmar-nos mais no que é a oração e ter essa vida de oração. Amém? Agora, diz em Filipenses 4:13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Nós podemos fazer tudo. Temos capacidade para fazer tudo, mas só naquele que me fortalece. Só com a força que Deus nos dá é que conseguimos levantar a cada manhã e fazer algo. Assim, um testemunho rápido, para quem esteve aqui antes, eu levo a espirrar desde manhã. Eu acordei com alergia, eu tenho alergia e muitos sabem que no dia que eu tenho que estar aqui no púlpito a partilhar a palavra, é o dia que sempre passa algo. Sempre a alergia vem, sempre passa algo. Mas assim que eu subo ao púlpito, acabou. Amém? Graças a Deus tem sido assim. Eu oro, por acaso, mesmo assim estava a terminar a canção, ouviram-me ali atrás, a lutar, a espirrar. Mas eu fui à casa de banho e disse: senhores, calma. Hoje não é o dia para espirrar, Senhor. Hoje não é o dia. Tens que curar já. Já. E saí da casa bem e disse: vamos. E graças a Deus funcionou, porque Deus tem misericórdia de mim e do microfone, que é para vocês também não receberem assim uma bomba. Amém. Mas vamos então continuar com a palavra.
E diz assim em 1 Tessalonicenses 5,17, diz: orem continuamente. Orem continuamente. O que é uma oração? Uma oração, eu já disse que é uma conversa. É uma conversa. Tu falas, Deus responde, e às vezes Deus fala, e tu tens que responder. Amém? Então, orem continuamente. Uma vida de oração é uma vida onde tudo é para falar com Deus. Onde todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias, todos os meus movimentos, ações, é para falar com Deus. Deus, será que eu tenho que ir tomar café de manhã? Sim, amém, vamos. Então vamos. E quando estava, ouvia uma pregação também que estava a falar sobre a oração, e a pastora em questão estava a dizer: eu desafio-vos a todos a terem um fim de semana, uma semana, o tempo que conseguirem, onde tudo o que vocês pensarem que seja uma oração. Onde todas as decisões que vocês tomarem que seja uma oração. Antes de sequer tomar uma decisão, orem sobre isso. Para ver o resultado. Porque às vezes achamos que sabemos e não sabemos. Às vezes Deus tem um plano ainda maior e nós estamos a pensar que o meu plano é uau. Mas não, o plano de Deus é sempre maior. Então ela desafiou a sua igreja e disse: tem que tomar uma semana e tudo ser uma oração, tudo tem que falar com o Espírito Santo antes de tomar ação no que vocês querem fazer. Amém. E o teólogo alemão, vou dizer o nome, mas Søren Kierkegaard, em princípio é assim, diz assim, a função... Kierkegaard, obrigado. Diz assim, a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Então, quando eu oro, eu não estou a influenciar Deus para Deus faz o que eu quero. O que eu estou a dizer é: Deus, o que é que eu devo fazer para seguir a tua vontade? Então eu mudo quem eu sou para agradar o que Deus é. Amém? Amém. E nós vemos muitas vezes o acessível que Deus é. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus orava ao Pai. Jesus orava ao Pai. Às vezes, para quem tem conhecimento das muitas vertentes chamadas cristãs nesta terra, sabemos que existem orações, existem rezas. Uma reza, muitas vezes, é o que leva a pedir a um intercessor terceiro, neste caso o que são chamados de santos, o que são chamados de anjos, do que seja que queiram chamar, para que depois eles falem com o Pai, para que depois do Pai faça algo por nós. E Jesus diz, não. Jesus diz, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Ele ora diretamente ao Pai. E ele, nesse momento, ele está a ensinar como orar. Então nós temos o acesso ao Pai, não é? Direto a Deus. E às vezes não usamos. Não usamos. Então, estou aqui só, desculpa, mexer aqui. Então, quando olhamos para Jesus e na sua vida de oração, podemos ver algumas coisas. Sim. A oração é direta para Deus. Já falámos o versículo, né, que é Mateus 6:9, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Então nós temos acesso direto ao Pai. A oração é direta com o Pai. Não há terceiros. É o Pai, é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. Segundo, é que a oração não é uma avaliação pública. A oração não é uma avaliação pública. Muitas vezes podemos ter vergonha de como oramos. Porque às vezes não temos as palavras mais motivadoras ou a força de espírito que realmente puxa o irmão a querer orar connosco. Mas não interessa. O que interessa é que estás a falar com o Pai. Deus não se importa se uma criança ora: Pai, obrigado pela mãe.
obrigado pelo pai, obrigado pela casa, porque é uma oração, é uma criança a falar com o Senhor. Que um pastor diga, porque amém, e que esta igreja vai crescer. Amém, mas é a forma do Senhor, do pastor, da pessoa, orar. Mas o importante é que está em oração, está em comunhão, está em conversa com o Pai. Amém. Então não é uma avaliação pública. Mateus 6,5 diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Aqui na igreja temos uma tradição, né? Tradition, né? Onde todos somos bem-vindos como somos, ok? E não há julgamento entre irmãos, se o outro orou pior, melhor, não interessa, estamos aqui juntos, somos família. Somos família. Se o irmão quer orar por mim e se a criança agora quer orar por mim, porque Deus está a usar essa criança, deixa-ela orar por mim. E que seja uma oração de criança, e que seja um obrigado, Senhor, por David, e acabou. Mas é uma oração, amém? A palavra é certa, é tradição? Sim, obrigado. Só para confirmar que eu aqui, muitas línguas, amém? Mas é isso. Oração, a seguinte é, oração não é uma reza religiosa. Já falámos, essa coisa de repetição. Quando oramos, diz assim, Mateus 7, diz assim, quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmãos, se eu quisesse, se isto fosse errado e se realmente essas rezas religiosas fossem realmente certas, eu tinha um Ferrari na porta. Portanto, orar, Senhor, dá-me um Ferrari. Mas não, as repetições, aquelas rezas que são pré-escritas e depois são, isso não tem coração. Isso não tem o quem nós somos. Se eu estou a passar mal, por vezes não é a oração pré-escrita, pré-feita que vai resolver. Não, é eu chegar ao Senhor e dizer, Deus, tem sido difícil, Pai. E depois passo 5 minutos a chorar e depois, ok, estou de volta, Pai. Porquê? Porque isso é o meu coração. Isso é o sentimento que Deus quer. Isso é a pessoa, isso é o David. Amém. Estamos bem? Amém. E depois, em quarto lugar, a oração é baseada em um relacionamento pessoal. A oração é uma conversa. Imaginem ter um amigo. E nós temos um amigo e vamos fazer uma petiscada, um comer lá em casa, e o amigo vem. Ok? Tem bom tempo agora, graças a Deus. Vamos fazer um assado lá fora. E o amigo vem. E chega o amigo. Então, como é que estás? Tudo bem? Muito bom. Ok. Sentou na mesa. E a partir daí passamos as seguintes 4 horas a ignorar esse amigo. Como se não existisse. E a comida sai. E o amigo está ali sentado. E nós desfrutamos o tempo. E falamos com os outros amigos. Mas com esse amigo deixamos ali de lado 4 horas. E depois vai embora. Agora vamos mudar a palavra amigo. Imagina que convidamos o Espírito Santo. O Espírito Santo entra, está ali sentado, nós ignoramos por 4 horas, nós ignoramos muitos dias, nós ignoramos todo o tempo, nunca oramos, nunca falamos. Depois, quando o tempo está difícil, Espírito Santo, eu preciso da tua presença. Não, o Espírito Santo está lá todo o tempo. Não há tempo algum em que tenhamos sozinhos. Não há tempo algum em que nós andemos sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a companhia. Então não devemos ignorar. Não devemos esperar ao tempo certo. Não, devemos, todo o tempo é o tempo certo para falar com Deus. Amém? Amém. Diz Mateus 6,6, diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará.
o tempo íntimo, o tempo pessoal, relacional. Uma coisa é ter a oração diária, aqueles 5 minutos de manhã, aquela meia hora de manhã, quanto tempo seja, e ter uma oração e dizer: Pai, estou aqui, obrigado por mais um dia, Senhor, quero continuar, apoia-me no dia de hoje, dá-me forças. É muito bom. Mas o tempo que tiramos de devocional é muito importante. Não é no carro, enquanto estou a conduzir para o trabalho, tenho 5 minutos, Pai, estou aqui, obrigado, Pai. Não, porque não estamos a pensar em Deus. Estamos a pensar no trabalho. Estamos a pensar no trânsito que está... Aquele gajo que cruzou agora, ei! Não é nesse tempo. É no tempo em que estamos calmos. Deus, estou aqui. Pai, estou aqui. Não tenho mais distrações. Não tenho nada mais aqui a fazer. És tu, eu e um louvor. E o louvor é de adoração a ti, Pai. Então és tu e eu. Amém? Então é importante ter esse tempo de oração. Manter uma comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém. Agora vamos ver quais são os benefícios diretos de uma oração. Porque há benefícios. Há benefícios. Mesmo biologicamente, fizeram uma vez um scan ao cérebro e fizeram o scan ao cérebro da pessoa numa semana normal, mas também fizeram o scan numa pessoa depois de ele fazer uma oração e de realmente ter um tempo espiritual com Deus. E há uma diferença incrível. Há uma diferença. Se vês as imagens, para quem entende, existe uma grande diferença do cérebro normal que está sobre stress, que está sobre o dia-a-dia, e depois o tempo que está relaxado. Que o próprio cérebro relaxa. E os doutores olham e ficam, mas o cérebro relaxa só porque falou com ninguém? Porque o doutor pensa, não, mas ele está a falar com ninguém. Mas não, é algo que trabalha também no nosso ser, amém? Verdade, amém. Então, a oração, primeiro, nos aproxima de Deus. A oração aproxima-nos de Deus. Quanto mais oro, mais quero estar com Deus. Quanto mais sinto a presença de Deus, mais quero estar com Deus. Quando nos convertemos, quando primeiro encontramos o Senhor, quando primeiro falamos sobre Deus, nós temos aquele primeiro amor. São 6 meses, de 6 meses a 1 ano, onde tudo é Deus. Tudo, Deus. Todos os meus amigos sabem que eu sou cristão porque eu estou a testemunhar tudo. E depois, a partir daí, acalma. Né? Se não procuramos Deus, acalma. E depois... Então, os avivamentos que falamos e as igrejas que realmente voltam àquele estado, é voltar ao primeiro amor. Imaginem ter essa constância todos os dias do primeiro amor. E éramos loucos. Não éramos daqui. Então diz assim, em Salmos 145, 18, diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Todos podemos dizer em nome de Jesus, por qualquer coisa. Mas, como é que era? Todos somos cristãos, mas não todos somos seguidores de Cristo. Todos somos, como é que é? Meio país é cristão e outro meio país também. Tudo é cristão, mas não todos são seguidores de Cristo. Não todos temos comunhão com Cristo. Todos sabemos de Cristo, mas não todos conhecemos Cristo. Todos sabemos do David, mas não todos conhecem o David. Amém? Amém. Então, uma oração que seja uma conversa, uma oração que seja conhecer mais a Deus, ler mais a Bíblia, querer saber mais, pedir a Deus para nos falar mais de quem Ele é, isso provoca intimidade com Deus. Isso traz conhecimento, traz querer, traz saber, traz quem Deus realmente é, e depois isso ilumina quem nós somos. E como queremos ser mais como Ele, ser mais como Cristo, né?
Então nós vamos começar a tomar essas atitudes, a ter mais essa paciência, ou menos agressividade, ou menos o que seja que possas pensar, não, mas eu não sou, pai, eu não sou assim, então eu não posso estar contigo. Então muda. Então rende-te, diz, pai, muda-me e eu mudo-te. É simples, não é? Mas agora é tomar o passo a dizer, Deus, eu quero me render, aí é que é difícil. Porque não todos queremos tomar a humildade de dizer, pai, não consigo, muda-me. Já fiz a cama suficientes vezes, não está a mudar nada. Tens que ser tu, pai. Amém. Depois diz, a oração trata as nossas emoções. A oração trata emoções. Diz em Filipenses 4, 6 a 7, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, ou com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a oração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a própria ansiedade, esses mental health que existe hoje em dia, pode ser tratado com a oração. A própria ansiedade, o próprio medo, nós estamos num país diferente, acredito que é um desafio para todos. É um desafio, porque seja a língua, porque seja o trabalho, porque seja o tempo, chove muito, pode ser um desafio. Estatisticamente, só por porcentagem, só por viver no Reino Unido, existe uma maior chance de podermos desenvolver stress, por causa do tempo, não há sol, não há aquela vitamina que o sol nos dá. Então é normal poder chegar a esse ponto. Mas se Deus está a dizer, em tudo orem para que eu vos possa guardar, então por que não orar sobre isso? Então por que não orar sobre a própria ansiedade, o stress, a depressão, esses problemas que existem hoje em dia, muito comuns? Por que não dizer, Deus, tira isto de mim? E Deus dará a vitamina que seja que eu precise para ser feliz. E Ele tirará o stress, e Ele tirará qualquer problema, amém? Amém. Então a única coisa que precisamos fazer quando caímos é ficar de pé. Às vezes é difícil, é verdade. Às vezes não é todos os dias que realmente vamos dedicar à oração. Mas o dia seguinte, ou se notamos no próprio mesmo dia, se não conseguimos fazer antes, diz Deus, hoje eu não consegui, mas eu sei que vais-me dar um tempo para estar contigo. Às vezes a oração própria é Deus, não tenho tempo para orar. Porque não temos, mas temos que ser humildes e dizer, Deus, tenho dificuldade em orar. Deus, não consigo estar aqui. Deus, não consigo orar mais do que 1 minuto. Dá-me forças para eu poder. Dá-me conversa, Pai. Vamos conversar, meu Pai. Porque mais do que a oração, às vezes, o que gostamos muito de fazer é dizer, Pai, preciso, obrigado, preciso, amém, tchau. Mas às vezes precisamos de que Deus fale primeiro. Precisamos de que a própria conversa seja com o Pai. Que não seja só, aqui está a lista do que eu quero, tchau. Amém. Estamos a entender aqui. Ficou silêncio, eu acredito que é porque Deus está a trabalhar no interior e está a dizer algo aí. Amém. Então, como é que orar, como é que eu posso usar para construir um futuro com o Espírito Santo? Porque quando eu falo de construir, muitas vezes podemos pensar em um business, podemos pensar numa vida financeira melhor, mas realmente o que estamos a falar é de nós próprios. É que estamos a falar de quem eu sou, dos falhos que eu já tive, que acredito que vão mudar.
Então a primeira coisa que podemos fazer é orar com fé. Temos de orar com fé. Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, quando eu oro ao Pai, eu tenho que ter fé que o Pai já fez. Já fez no futuro. Então, quando eu tive ali a minha oração, porque eu estava a espirrar e não parava, e ainda assim quando voltei seguia a espirrar, mas eu já tinha acreditado num passado que Deus já tinha feito no futuro. Quando eu subisse aqui, que já acabou aqui. Depois eu sei que devo sair daqui, estamos tudo bem, e de repente vão-me ouvir ali atrás outra vez. Mas no tempo em que é para partilhar a palavra, Deus curou, e isso é o que me interessa. E tive fé num passado que num futuro Deus já tinha feito. Amém? Então, se vamos ser intencionais na busca de Deus e quando Ele ajusta essas coisas, nós temos fé que Ele já fez. Sem entender o porquê, mas Ele já fez. Diz assim em Salmos 34, 4 e 5, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olhavam para Ele estão radiantes de alegria. Então eu busquei o Senhor no passado e Ele já me livrou dos meus temores. Eu já orei ao Pai sobre o que eu tenho medo, sobre o que eu não consigo fazer, sobre o que eu quero mudar, e Ele já me livrou dos meus temores. E agora, os que olham para Ele, os que vivem com o Pai, os que vivem nesta comunhão, nesta conversa com Deus, eles vivem com alegria. E eu quero ser como eles, graças a Deus. Vou ser como eles, viver em alegria, amém? Amém. Quem quer ser como eles, diga amém. Vamos viver em alegria. Amém. Vamos ter que ser alegres, porque senão não dá. Amém. O segundo ponto é: ore na abundância que você já recebeu. Vamos agradecer pelo que já temos. E por pouco que seja, já é muito. Porque já recebemos. Amém. Na história da Bíblia, onde aquela senhora lava os pés de Jesus com o perfume, ela está a agradecer só pelo pouco que tem. Ela não foi a Jesus a pedir mais, mas em vez disso ela já deu o que tinha. Ela agradeceu pelo pouco que já tinha. Então, quando nós, o que já recebemos, as oportunidades que já recebemos, as coisas que já recebemos, nós devemos agradecer a Deus pelo que temos já. Porque é importante, a humildade muitas vezes, e eu gosto muito de falar deste tema, a humildade, não é? Vem não pelo que vamos ser, mas o que Deus já nos fez. Pelo que Deus já nos fez. Quem eu era e quem eu sou, eu já agradeço a Deus pelo que eu sou agora. E não peço muito mais. Porque se Deus me mudar mais, eu tenho mais que agradecer. Então eu já sou feliz com o que eu sou. É suficiente. Deus, já estou feliz. Podia ser um pouquinho mais, mas já estou feliz. Amém? Então, mas primeiro eu agradeço a Deus. Eu já sei o que eu já passei. Já sei de onde vim. E já agradeço pelo que eu sou. Então, depois, quando Deus fizer ainda mais, vou ter mais que agradecer. É só. Amém. Diz assim, Marcos 11, 24 diz: portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Tudo o que pedimos em oração, creiam que já receberam. Tudo o que acreditamos que realmente Deus vai fazer, nós já oramos e eu já estou a acreditar que Deus já fez. Deus já fez, não sei quando, mas Deus já fez. Amém. E continuo com essa fé até que Deus faça. E mesmo que não fazer, continua. Sim, mas isso não interessa. Deus já fez, fé. Fé. Amém.
Porquê? Porque a dúvida enfraquece a nossa fé. A dúvida, imagina que Deus dá-me cura, ok? Eu venho para aqui e digo, mas será que Ele me vai curar? Mas será? De repente, não, eu já acreditei, pus toda a minha fé, não há mais, ponto. Toma, grão de mostarda, é o que eu tenho. Amém? Mas é suficiente para acreditar que Deus já fez. E quando Ele faz, é ainda melhor, porque não só tive fé, mas funcionou. Amém? Então, agora para o terceiro ponto diz, ore com perseverança. Romanos 12:12 diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem, na oração. Temos que ser perseverantes. Às vezes, oramos uma vez e eu sou era a pessoa de conseguir fazer isto. Deus, tenho este problema. Deus, faz favor. Não? Ok, eu vou fazer eu. Não, eu tinha que esperar se calhar 4 orações. Não só uma. Tinha que ser 4 orações. Ou 5. Ou 6. Ou quantas forem. Mas no momento onde eu quero fazer por mim mesmo, não sou perseverante. Não estou a ser perseverante com o Senhor. Não estou a acreditar que o Senhor está a fazer. Não estou a colocar a minha fé no Senhor. Estou a pedir algo e se não é feito no momento, vou fazer eu. E ponto. E acabou a oração. E Deus já não fala contigo e vou fazer. Isso é errado. Temos que ser perseverantes na oração. Temos que acreditar que Deus fará. E temos que estar em paz com a ideia de que Deus vai fazer. E às vezes pode ser um pouco... dá um pouco de ansiedade, não é? Porque não sei quando Deus é que vai fazer, não sei o tempo, tenho que esperar. Mas isso é fé. Se não sabes o tempo em que Deus vai operar, tens que ter fé que Deus primeiro vai fazer. Isso é fé. Não saber e assim ainda acreditar que vai passar. E em quarto lugar, diz assim, oremos com sinceridade. Mateus 6,7 diz assim, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Vamos outra vez. Repetir as coisas, repetir as conversas, repetir as orações, as mesmas palavras, orações pré-escritas. Isso não é sinceridade. Sinceridade é o que está no coração. É a dor do sofrimento que está agora no coração, que eu tenho que mostrar ao Senhor que está lá e Ele vai apaciguar. É a palavra, né? Apaciguar o meu coração. Ele vai fazer que o meu stress, a minha ansiedade, o meu medo desapareça. Ele vai tratar de mim. Porque Deus não é só Deus, Deus é Pai. O meu Pai cuida muito bem de mim, graças a Deus. E às vezes eu penso que Deus também é assim. Está a ver? Se eu chego ao meu pai e digo, pai, não sei o que fazer com isto. O pai diz, então, deixa, o pai resolve. Está bom. Assim, 5 estrelas. 5. Não é? Hoje é dia do pai. É, então, ainda melhor. Mas é isso. Deus também é pai. Então, Deus chega e diz, não, calma, eu resolvo. Nós temos é que ser filhos. Somos adultos, mas também somos filhos. Então, às vezes, temos que deixar o pai trabalhar. Deixa ele fazer. Amém? Amém. Obrigado a Deus e obrigado ao meu pai. Obrigado a Deus por me dar o meu pai. Amém. Amém. E, o próximo e último ponto aqui diz, oremos com proatividade. O que é isso? Oremos com proatividade. Isto aqui pode ser um pouco estranho ouvir, porque temos que orar, temos que ter fé, temos que deixar Deus trabalhar, mas também está-nos a dizer para ser ativos. Está-nos a dizer para fazer algo. Lucas 9, 16 e 17 diz assim, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Então olhamos para isto e pensamos, então, o que é que se passou aqui? Jesus não só orou, agradeceu e colocou a sua fé em que isto ia funcionar, não é? Mas também ativamente fez o que acreditava que ia funcionar. Então, nós não somos Jesus, tristemente não somos Jesus, mas Jesus está connosco através do Espírito Santo também, amém? Então, quando eu oro por o meu trabalho, quando eu oro por algo que eu quero, eu tenho que ativamente procurar algo. Eu tenho que ativamente tentar fazer algo. Não significa que eu esteja a sobrepassar a autoridade de Deus e no que Ele quer sobre a minha vida. Mas se eu estou à procura agora, por exemplo, estou à procura de um trabalho, e se eu digo, Deus, eu preciso de um trabalho, e Deus diz, ok, eu vou-te colocar no trabalho certo, mas eu não procuro o trabalho, não vai aparecer alguém a contratar-me assim na minha porta. Não existe. Não. Nós, enquanto oramos e acreditamos com fé em que Deus vai providenciar, prover, dar algo que eu estou a orar, eu tenho que ativamente procurar o que Deus vai me dar. Porque ninguém vai aparecer com... Toma, está aqui. Tchau. Só se Deus quiser. Só se Deus colocar alguém e faça isso. Mas se nós não somos ativos e procuramos também consoante oramos, as coisas não passam. As coisas não passam. Então o pastor Carlito Paz disse assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de ti ou de você. Oremos como se tudo dependesse de Deus, temos fé em Deus e só Deus pode solucionar, mas trabalhe como se tudo dependesse de ti ou de mim. Então é muito importante orarmos, é verdade, é muito importante orarmos, mas precisamos fazer a nossa parte para o milagre acontecer. Tudo que colocamos em oração, tens que fazer acontecer. Se eu ponho em oração que quero uma nova casa, eu tenho que ativamente procurar essa nova casa. E Deus abrirá a porta certa para que eu possa entrar na nova casa. E até lá Ele fechará todas as portas que não são a certa. Igual com o trabalho. Deus providencia um trabalho. Ok? Então vou fechar a porta de todos os trabalhos que não são os certos. E vou abrir as portas só do que eu quiser. E em fé acreditamos que Deus vai abrir a porta do certo. Amém? Então, hoje vamos já terminando, o Senhor chama-te a seres uma pessoa conectada. Ser uma pessoa de conversa, de oração, de poder estar com Ele, não só no devocional 5 minutos de manhã, mas durante o dia. Durante o tempo que temos, durante as decisões que temos que fazer, o Espírito Santo está connosco. Em todo o tempo o Espírito Santo acompanha-nos e cuida de nós e está ali como um apoio, não só emocional, mas também para decisões, para tudo o que tenhamos que fazer na nossa vida. O Espírito Santo está lá. Amém? Então, o meu desafio hoje é que, exatamente o que a pastora falou à sua igreja, é que possamos ter dias, não só um fim de semana, não só uma semana, mas possamos ter uma vida onde tudo o que nós queiramos que seja uma oração. Onde tudo o que a decisão que nós queremos tomar seja uma oração. Que não seja a minha decisão, mas que o Espírito Santo, o que é que me podes dizer sobre isto? Qual é a conversa que podemos ter sobre isto? Amém? E é o meu desafio hoje. E deixo-vos com um versículo que é Jeremias 29:12, que diz assim: então vocês que clamaram a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Amém? Quando nós clamamos pelo Senhor, quando nós falamos
palavras de oração, palavras de súplica, choros. Muitas vezes, não muitas vezes, todo o tempo Deus está ali. E cantamos a nossa nova canção, Hosana. E Hosana, a palavra Hosana, no hebraico significa nós oramos Deus que nos salves. Ou, literalmente, seria salva-nos Deus, nós oramos. Então, quando nós cantamos Hosana, nós não estamos a dizer Hosana, é o nome de Deus. Não, Hosana significa Deus, nós estamos a orar. Nós estamos a orar. Vem-nos salvar. E nós repetimos, tal como os anjos cantam e clamam lá nos céus. Nós repetimos, Deus vem-nos salvar. Só há salvação em Cristo, amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar para terminar. Amém. E Deus tem algo grande para todos. E onde seja que estejam as nossas vidas, vamos entender que não é o final. Não é o final. Há pessoas que encontram Cristo e crescem na igreja e nascem na igreja, nos bancos da igreja, não é? Como se diz. E vivem uma vida inteira com Cristo. E há pessoas que podem estar literalmente na cama, mesmo no hospital, antes de partir para o Senhor e dizem, Deus, eu preciso de Ti, eu aceito Jesus. E nesse último instante, eles ainda assim tiveram algo a fazer com Deus. Tiveram um momento com Deus. Então não importa se és novo convertido, ou se levas um ano, ou se levas desde que nasceste na igreja, o importante é que há algo com Deus. Deus tem algo para ti. Houve um pastor que disse, até o último dia eu servirei ao meu Senhor. Até o último dia eu servirei ao meu Senhor. E esse pastor já era velho. Muito velho. 90 e tal. E ele seguia a pregar. Eu estava a falar uma palavra, e isto vai ser um pouco triste para terminar, mas vamos orar para que Deus nos alegre. Estava a partilhar a palavra e o homem está a pregar, acaba a pregação, está a orar e diz em nome de Jesus, amém. Amém. No momento caiu. Mas ele disse, até o último momento eu servirei ao meu Senhor. E fez, até o último momento ele serviu ao Senhor. Então, aquele pastor já tinha uma idade muito avançada. E ainda assim disse, até o último momento eu vou estar com o meu Senhor, vou estar a servir ao meu Senhor. Então não importa a idade que tenhas, não importa se já passaste por muito, se ainda não conheces o Senhor, Deus tem algo para ti. Deus tem algo para ti. Vamos orar, vamos conversar, vamos estar com o Senhor e vamos ter essa paz que Deus nos dá e ter essas missões que Deus nos dá. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais um culto, Senhor, obrigado porque podemos estar em família contigo, Senhor. Acredito, Senhor, que realmente vamos sair daqui diferentes, Pai. Ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos a estar em comunhão contigo, Pai. Queremos estar cada vez mais tempo, poder usar contigo, Senhor, poder gozar da Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada uma destas pessoas que poderão estar aqui hoje, Senhor. Também queremos orar pelos irmãos que não puderam estar, Pai. Oramos para que haja diferença na sua vida, Senhor, que possas trabalhar na sua vida, Pai, o que seja que está-lhes a impedir de estar aqui hoje, Pai. Oramos para que seja quebrado, Senhor, oramos para que possam estar aqui, Pai. Queremos, Senhor, interceder, Pai, por qualquer doença, Senhor, queremos interceder por qualquer problema, Senhor, pessoal, Senhor, nestes nossos irmãos, Senhor, para que Tu possas estar presente, Senhor, para que eles possam estar em família conosco, Senhor.
Porque isto não é só uma casa de oração, Senhor, isto é uma família que se reúne, Pai, é um reino, Senhor, que quer elevar o Teu nome, Senhor, que quer estar na Tua presença, Senhor, que queremos ter conversa, Senhor, queremos estar com amor e paz, Senhor, entre irmãos, Pai. Então queremos orar nesta tarde, Senhor, nesta tarde queremos orar por todos os nossos irmãos, Senhor, Pai, que possam estar em paz, Senhor, que possam estar contigo, Senhor. Também queremos orar por nós, Pai. Queremos orar pelas nossas famílias, Senhor, para poder chegar a novas pessoas, Senhor, aquelas pessoas que não podem estar aqui, que não conseguem estar aqui, Pai, porque ainda não entenderam quem Tu és, ainda não compreendem o amor que Tu trazes, Senhor. Queremos orar pelos nossos familiares, Senhor, que não podem estar cá hoje, Senhor, mas que vão estar, Senhor. Vamos pôr fé, Senhor, na nossa oração. Já temos fé, que já vemos os assentos cheios, Senhor. Já vemos o amor, Senhor, que eles vão trazer e que vamos dar, Senhor. Já vemos a conversão, Senhor, de corações, Senhor, de espíritos que querem realmente a Tua presença, Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos orar, Pai. Estamos a orar e com fé, Senhor, proclamamos, Pai, que Tu és todo poderoso, Senhor. Que Tu podes trazer, Senhor, Tu podes fazer algo nas vidas deles, Pai. Que se eu estou aqui hoje, Pai, Tu também podes fazer algo por eles, Senhor. Amém, Pai. Tu és o Deus que muda as vidas, Senhor. Então acreditamos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.